Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Susan e essa é mais uma aula de filosofia. Antes da gente começar, alguns recadinhos importantes para a sua organização. Isso aqui você já conhece, são dicas úteis aí para a gente se organizar melhor. Então, faça as anotações sobre essa aula, faça todas as atividades, leve dúvidas para o seu professor lá na escola, também registre a sua presença através da atividade obrigatória no Google Classroom. Isso é importante porque é isso que vai provar para o professor que você está atento aí às aulas, ok? Bom, na aula de hoje nós teremos aí a segunda parte do nosso conteúdo sobre teorias socialistas. Começamos isso na última aula, pensamos pontos importantes sobre o surgimento das teorias socialistas e hoje iremos aprofundar isso a partir da análise de um filósofo muito importante que é Karl Marx. Então, a gente vai conhecer a biografia de Marx, vamos pensar também o método adotado por Karl Marx, que é o materialismo histórico dialético, vamos entender as relações de produção analisadas por Marx a partir dos conceitos de alienação, fetichismo da mercadoria e também a reificação. São termos complicados, mas a gente vai pensar conjuntamente, vamos analisar cada uma dessas ideias. Na aula passada tivemos uma introdução às teorias socialistas, compreendemos o que é o socialismo, contextualizamos o surgimento das teorias socialistas, diferenciamos socialismo utópico e socialismo científico, vamos retomar isso aqui hoje a partir de uma atividade, conhecemos também alguns teóricos importantes do socialismo e apontamos críticas que são comumente dirigidas aos socialistas. Para começar, a gente vai pensar a biografia de Marx. Marx, um filósofo muito falado, às vezes até muito mal falado, porém, muitas vezes a gente não sabe quem exatamente foi esse filósofo, quais as suas principais obras, quais as suas principais ideias, por isso que vamos hoje nos aprofundar um pouquinho, na medida do possível, nessas ideias. Então, alguns dados biográficos de Karl Marx. Marx nasceu em Trier, na Renânia, província ao sul da antiga Prússia, atual Alemanha. Foi um importante filósofo, cientista social, historiador e revolucionário alemão. Exerceu forte influência na filosofia, na história e na economia, por isso que Marx é tão importante. Olha a influência dele em vários campos do conhecimento. Adotava posturas radicais e de crítica ao governo, e isso lhe rendeu múltiplas expulsões de territórios prussianos, alemães e franceses. Marx acaba sua vida em Londres, na Inglaterra, vítima aí de uma pneumonia, então ele viveu por muito tempo sendo expulso, isso rendeu a ele também algumas crises financeiras e ele sempre pôde contar com uma ajuda muito especial do seu amigo Engels. Engels, além de um amigo, um companheiro de Marx que o ajudava bastante financeiramente, já que Engels era filho de industriais, também foi um grande parceiro teórico de Marx. Então a gente tem aqui algumas obras importantes escritas em parceria entre Marx e Engels. O Manifesto Comunista, falamos sobre essa obra na última aula, porque ela traz alguns fundamentos importantes das ideias socialistas e também no pensamento que nos conduz ao comunismo. A ideologia alemã e a Sagrada Família. Então, são obras escritas aí em parceria entre esses dois amigos. E aqui a gente tem uma imagem deles na Praça Alexanderplatz, ali em Berlim. Aqui é o Marx sentadinho, do lado dele Engels e a professora aqui ao centro, contemplando esse monumento. Bom, aqui a gente tem as principais obras de Marx escritas apenas por ele. Então, a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, os manuscritos econômico-filosóficos, a Miséria da Filosofia, Tese sobre Feuerbach, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Contribuição à Crítica da Economia Política e, finalmente, o Capital.
Capital é aquele livrão ali, um calhamaço que a gente tem a imagem ali ao lado. Bom, para a gente pensar e relembrar a última aula, vejam, o Marx foi um importante filósofo que contribuiu com o que a gente conhece como socialismo científico. Mas qual é exatamente a diferença entre socialismo científico, socialismo utópico? É isso que a gente vai pensar a partir dessa questão. Se liga no quiz. O chamado socialismo científico surge a partir das reflexões de Marx. Sobre as diferenças entre socialismo utópico e científico, pode-se dizer: alternativa A, não há diferenças entre socialismo utópico e científico, pois ambos defendem o fim da exploração do homem pelo homem. Alternativa B, o socialismo científico se difere do utópico em alguns pontos, como a defesa de uma sociedade sem classes e a superação do capitalismo. Vejam as anotações de vocês sobre a última aula e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Relembraram a última aula? Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa B. O socialismo científico se difere do utópico em alguns pontos, como a defesa de uma sociedade sem classes e a superação do capitalismo. O socialismo científico defende essas ideias, enquanto o socialismo utópico defende a reforma do capitalismo e também a união entre diferentes classes, a conciliação de classes. Isso aí é o que difere socialismo científico e socialismo utópico. A primeira ali, a A, está incorreta porque existe sim diferenças importantes entre socialismo utópico e socialismo científico. Bom, agora a gente vai pensar um método utilizado e aplicado por Karl Marx na sua análise da sociedade. Marx utiliza o chamado materialismo histórico dialético, um método de análise da sociedade que leva em consideração as condições históricas e materiais de existência. E que condições são essas? Vejam essa frase aqui, emblemática da filosofia de Marx. Até hoje, a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Então, essa frase aí é a frase que dá início ao Manifesto Comunista. E ela tem muita relação com esse diagnóstico de época que Marx faz a partir do materialismo histórico dialético. Vejam, a dialética, esse conceito, vocês já estudaram lá na primeira série, mas a gente vai retomar aqui porque alguns pontos aí são importantes. O Marx era um jovem hegeliano, então ele tem muita inspiração, quando ele fala em dialética, da dialética hegeliana. Porém, a dialética hegeliana era uma dialética idealista, colocava muitos ideais, a consciência humana era predominante e importante. E na dialética marxista, o que é predominante é a materialidade, os fatos, tá? Então, a gente tem como dialética o eterno movimento entre contrários. E esse movimento entre contrários, é exatamente esse movimento entre tese, antítese e síntese. O que é a tese? A tese é uma afirmação. A antítese, é só a gente pensar, o antitese é aquilo que é uma afirmação contrária ou a negação da tese.
E como resultado, a gente tem a síntese, seria a superação dessas duas ideias. Vamos pensar na prática como é que isso funciona. Na análise do capitalismo de acordo com Marx, o que a gente tem? A tese dá para a gente pensar lá a burguesia, tá? Os donos dos meios de produção. Como antítese, o seu oponente, o proletariado, os trabalhadores. E como síntese, o resultado esperado desse conflito, dessa luta entre opostos, está a superação da sociedade de classes por uma sociedade sem classes, o que o Marx defende como o comunismo, tá? Então, essa luta entre contrários é o que caracteriza a dialética materialista de Karl Marx. Anote aí, o materialismo histórico dialético explica a história pelos fatores econômicos e técnicos, ou seja, por fatores materiais. Assim, não se parte do que os indivíduos pensam, dizem ou da forma como agem, mas do modo como produzem os bens necessários à sua vida. Então, os modos de produção de cada momento histórico é o que está em análise aí, de acordo com o Marx, ok? Para a gente pensar isso, o nosso segundo quiz. Se liga aí nessa pergunta. Qual dessas ideias é fundamento do materialismo histórico dialético de Marx? Alternativa A, a história permite perceber que a realidade depende unicamente das escolhas dos homens. Ou B, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Então, qual dessas duas frases aí é fundamento daquilo que Marx compreende como materialismo histórico dialético? Analisem as alternativas e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. E aí, pessoal, analisaram cada uma das alternativas? A alternativa correta aqui é a alternativa B. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Então, na análise de Marx, a metodologia aplicada aí pelo Marx, o que é importante mesmo são os modos de produção, tá? Isso aí é o que vai determinar a vida social, a nossa vida espiritual, a nossa vida política, tá? Por que a A está incorreta? Porque ela fala que a história, ela depende das escolhas dos homens. E, na verdade, os modos de produção, eles fogem à capacidade de escolha dos homens. Existem aí questões materiais que determinam as transformações ao longo da história, ok? Bom, aqui a gente vai pensar então as ideias de Marx sobre os conceitos de trabalho e alienação. Vejam, o Marx, ele é um grande crítico do capitalismo. E quando ele critica o capitalismo, ele acaba pensando e formulando alguns conceitos importantes. Dentre eles, o conceito de alienação. Para Marx, é pelo trabalho que o ser humano se realiza. O trabalho é muito importante. Ele se confronta com as forças da natureza, as modifica e transforma a si mesmo. Porém, no modo de produção capitalista, de acordo com Marx, essa realização não acontece, já que o trabalhador perde muito mais do que ganha.
Qual é a diferença entre o trabalhador e uma formiguinha ali que no nosso senso comum é bastante trabalhadora, né? A formiguinha trabalha bastante. A diferença é que a formiga ela faz isso instintivamente. Ela trabalha sim, mas ela trabalha porque é do seu próprio instinto. O ser humano, ele trabalha justamente para aprimorar a sua natureza. Ele se transforma, ele se modifica. Se a gente é baixinho, assim como a professora, e não consegue alcançar um objeto lá na última prateleira do armário da sua cozinha, a gente inventa um instrumento para isso, uma escada, um banquinho, né? Então a gente cria, a gente transforma a natureza a partir do nosso trabalho. Justamente por isso ela é tão importante. Porém, na sociedade capitalista, de acordo com Marx, o trabalho é um trabalho alienado. Vamos entender melhor esse conceito de alienação. No modo de produção capitalista, o trabalhador produz para outro, que significa que a posse do produto lhe escapa. Daí vem o conceito de alienação, quando o trabalhador não se reconhece naquilo que ele mesmo produz, no produto do seu trabalho. Vamos conhecer a história do Zé, para isso ficar aí bem didático, bem compreendido por vocês. O Zé trabalha embalando celulares numa empresa multinacional norte-americana que projeta e comercializa produtos eletrônicos. Ó o Zé aqui, trabalhando o dia inteiro lá. Em troca das 8 horas de trabalho diário que Zé dedica embalando celulares, ele recebe um salário de R$ 1.045, um salário mínimo. Zé não conhece o processo de produção do celular que embala, pois durante as 8 horas de trabalho ele realiza somente a função de embalar. Então é diferente de um trabalho artesanal. O artesão ele tem a noção do todo do processo daquilo que ele está produzindo. O Zé ele só embala, ele passa o dia inteiro lá fechando caixa. Então ele não tem noção da programação do celular, de como que faz para criar aquilo ali. Ele mesmo sozinho não conseguiria produzir esse objeto. Em média, o celular que Zé passa o dia inteiro embalando custa R$ 4.699. Se Zé ganha R$ 1.045 e o celular custa R$ 4.699, considerando que Zé precisa pagar o seu aluguel, o transporte, a alimentação da família, com o salário que recebe, é de se esperar que Zé não possua o produto que ele mesmo ajuda a produzir. Então veja, o Zé passa o dia inteiro embalando o celular, mas ele mesmo não tem acesso ao produto que ele produz. E justamente é isso que caracteriza a alienação de acordo com o Marx. O trabalho alienado é justamente esse que nos escapa, aquilo que a gente não se reconhece naquilo que foi produzido. A este processo, Marx chama a alienação, quando o trabalhador não se reconhece naquilo que ele mesmo produz. Trata-se de um processo de alheamento e estranhamento de si. Tá? Então, esse processo aqui da alienação é muito questionado por Marx e justamente isso leva a fazer toda uma oposição ao capitalismo. Para a gente pensar esse conceito, vamos para o nosso terceiro quiz. De acordo com Marx, o trabalho, quando não dedicado ao interesse da humanidade, sim de um grupo específico, os empresários, os burgueses, torna-se trabalho alienado. Sobre o conceito de alienação, é incorreto dizer. Vejam que vocês vão achar a alternativa errada. Trata-se da realização total do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho, ou B, refere-se à impossibilidade de realização do trabalhador, já que este torna-se alheio ao produto de seu trabalho. Vejam aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, acharam a alternativa incorreta? Sobre o conceito de alienação, então é incorreto dizer alternativa A. Trata-se da realização total do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho. Alienação não significa realização, pelo contrário. O trabalho alienado é aquele trabalho em que o sujeito não se realiza de forma nenhuma porque ele não se reconhece no produto de seu trabalho e ele também não tem o domínio completo da produção daquilo que ele produz, ok? Bom, aqui dois conceitos que são relacionados a essa ideia de alienação. Se o trabalho é feito em alienação na sociedade capitalista, ele é pensado também através das ideias de fetichismo da mercadoria e reificação do trabalhador. O que é o fetichismo da mercadoria para a gente entender melhor aqui essa ideia? O que é um fetiche, tá? Então imaginem esse celular. Esse celular, ele tem uma função, certo? A função dele é fazer ligações, é entrar na internet, é me possibilitar ali um contato com outras pessoas. Porém, quando a gente compra o celular, muitas vezes a gente acaba agregando valores a esse aparelho ou qualquer outro produto que a gente consome na sociedade capitalista que não tem exatamente esse valor. Então, como o fetichismo da mercadoria, a gente entende. A mercadoria, que é um objeto inanimado, ganha vida. Seu valor torna-se superior ao valor de uso. O valor de uso é fazer ligações, né? O valor de uso de um celular é a qualidade que um objeto possui para satisfazer uma necessidade. No processo de fetichismo da mercadoria, esse valor é superestimado. Dessa forma, não compro o celular apenas para fazer ligações, para acessar a internet, mas este celular me confere um poder, me faz sentir aceita ali pelo meu grupo, me faz sentir feliz, né? Então me deixa mais feliz. É por isso que as pessoas acabam trocando de aparelho a cada ano, cada vez que sai um novo celular, aí as pessoas correm atrás, ficam desesperadas ou se sentem até inferiorizadas por terem um modelo antigo. Então tudo isso é o fetichismo da mercadoria atuando sobre os sujeitos. As mercadorias, os objetos inanimados acabam ganhando vida, tá? Humanidade. E o processo de reificação do trabalhador é exatamente o processo contrário. Enquanto a mercadoria ganha vida, o trabalhador é coisificado. Ele é tratado como uma coisa, ele é só mais um objeto ali dentro da fábrica, tá? O Zé, ele passa o dia inteiro embalando celulares e aquilo ali é praticamente um trabalho mecânico, ele se torna uma coisa. Esse é o processo de reificação, a desumanização dos seres humanos. Como reificação, compreendemos. Reificação vem do latim res, que significa coisa. Coisificação do trabalhador, em consequência, a humanização da mercadoria, temos a desumanização do indivíduo, que é transformado em um objeto, e todos esses aí são pontos de críticas importantes de Marx ao capitalismo, ok? Bom, aqui então a nossa revisão da aula de hoje. Hoje conhecemos alguns aspectos biográficos de Marx, pensamos também o seu método materialismo histórico dialético, pensamos alguns conceitos importantes para Marx, alienação, fetichismo da mercadoria, reificação do trabalhador. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Caso tenham dúvidas, a gente tem aqui algumas referências, você pode também consultar o seu professor lá na escola. O meu muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.